Boa noite a todos. Meu nome é Austônio Queiroz dos Santos, sou professor da Secretaria Municipal de Educação aqui de Manaus, da CEMED de Manaus, e trabalho na Gerência de Tecnologia Educacional, onde nós trabalhamos com formação continuada com professores e coordenadores de telecentro da Secretaria. Eu também tenho um mestrado em ensino profissional tecnológico no PPGET IFAM, e nesse mestrado trabalhei algumas pesquisas, eu trabalhei uma pesquisa com o desenvolvimento de um game para crianças com a temática da alfabetização. E no trabalho de formação dentro da Secretaria Municipal, nós trabalhamos também, desde o ano passado, com gamificação com professores. Então, hoje, eu vou apresentar alguns conceitos, um conceito de gamificação, algumas características do que é essa gamificação, voltada para a educação, e também vou falar um pouco sobre a minha experiência essa minha experiência com gamificação com professores de escolas ribeirinhas próximas aqui de Manaus, quer dizer, né, umas não tão próximas assim. Então, nós vamos direto ao ponto. Eu vou apresentar agora, e a minha apresentação, ela já vai falar um pouco sobre games, mas nós vamos, durante essa apresentação, estabelecer a diferença, o que é o uso do game no ensino e também o que é a gamificação. Então, vocês podem perceber que já uma tela com alguns personagens de game, são os personagens do jogo que eu trabalhei na pesquisa, né, que está disponível na internet, no final tem o endereço do site para quem se interessar. E aqui eu vou escolher um personagem, lembrando que aqui eu vou usar a estrutura de um game para fazer a apresentação sobre gamificação. Tá? Eu vou escolher um nível fácil, para a gente ir rapidinho, porque o nosso tempo é muito curto para um tema tão complexo. E eu vou começar com algumas perguntinhas bem básicas sobre gamificação, para que vocês possam estar, de repente, através dessas perguntinhas, verificando o que vocês entendem por gamificação. Então, a primeira pergunta que está na tela é: gamificação é o mesmo que games? Então, se ela for verdadeira, eu vou flechar na frutinha verdadeira. Mas como? E vocês escolham aí qual é a opção de vocês. Eu vou flechar aqui no falso, ganhei um ponto, significa que ela é verdadeira. A próxima opção, a próxima pergunta: para que ocorra a gamificação na educação, basta utilizar games no ensino? Na realidade, não é pergunta, mas afirmativas para verificar se são verdadeiras ou falsas. Então, é necessário, para que ocorra a gamificação, que eu utilizando games, já estou trabalhando gamificação? Será que ela é verdadeira, essa afirmativa? Vou tentar... não é verdadeira, o feedback não foi positivo. Ela não é verdade, ela é falsa também, essa afirmação, e nós vamos discutir isso mais adiante. E a última pergunta: a gamificação na educação se caracteriza, entre outras, pelo uso de elementos de game em estratégias de ensino. Será que é verdadeira ou é falsa? Eu vou flechar na opção verdadeira. Então, fiz aqui 5 pontos, passei de fase, e aí nós vamos apresentar um pouco do conceito de gamificação, esse conceito baseado em Da Silva 2014. Ela apresenta em seu trabalho vários conceitos de gamificação, e eu destaco aqui alguns para vocês. Então, gamificação, o que é? É pensar em um jogo, mas em contextos de não jogos. Ou seja, eu vou aplicar elementos de jogos, mas em ambientes que não são jogos. Como, por exemplo, a sala de aula. Né? Ou como a gamificação também é muito usada em empresas, pode ser o local de trabalho. Utilizar mecanismos de jogos para resolução de problemas. Isso é muito importante, porque o jogo ele motiva a criança, o aluno ou o estudante de uma maneira geral, até do ensino superior, a procurar solucionar os problemas do game, e com isso ele vai aprendendo.
E um outro conceito, compor uma atividade didática com elementos de game, como mecânica, dinâmica, estética. Então, vocês estão observando nesses conceitos que a gamificação faz uso de elementos do game, mas não necessariamente ela indica que você deva utilizar games. Vamos tentar estabelecer essa diferença também mais adiante. Eu vou levar meu personagem aqui para uma outra fase do nosso jogo e nós vamos trabalhar justamente esses elementos que compõem o game. Se a gamificação é o uso de estratégias de elementos de game, quais são esses componentes do game que eu posso usar como componentes da minha atividade gamificada na minha sala de aula? Primeiro, e muito importante, é a narrativa. Você ter uma história, para dentro desse enredo da história, você estabelecer os desafios e ali você inserir seus conteúdos. É muito importante ter personagens, né? Ou seja, ter um avatar na tua atividade gamificada. Vou já dar mais exemplo disso mais adiante, mas ter um avatar, se você vai ter uma história, certamente você vai ter os personagens e esse personagem ou esses personagens podem ser o avatar, ou seja, o aluno, quando ele vai entrar numa atividade gamificada, ele vai viver a história de um personagem. Isso é muito importante. O linguista americano Paul Gillig chama isso de identidade projetiva, ou seja, você joga no personagem aquelas características que você gostaria de ter e você, ao vencer com isso, aumenta a sua motivação e a sua capacidade de cada vez mais querer aprender mais. O outro ponto que deve ter numa atividade gamificada é o sistema de pontos, a recompensa, o ranking, que fazem parte também da mecânica do jogo. Então, esse sistema de pontos, essas recompensas, esses rankings, eles devem estar integrados dentro de uma atividade gamificada e devem ser através de um feedback instantâneo. Ou seja, como no game, o aluno resolveu um desafio, automaticamente ele vai ter um bônus ou ele vai ter um determinado pontos. Se ele não resolver o desafio a contento, ele vai ter um ponto menor, mas tem que ter também. Né? Numa atividade gamificada, você tem que pensar em desafios que os alunos possam estar superando. Né? Mas para que eles superem, eles vão ter que ter capacidade de elaborar uma boa estratégia, de conhecer, ter domínio do conteúdo que está envolvido ali, e ter também capacidade de se envolver com as outras pessoas, ter a possibilidade da interação com os outros componentes. Um outro ponto, certamente, que deve acontecer é o conteúdo pedagógico. Né? Se eu vou fazer uma atividade gamificada, eu não vou apenas brincar. O jogo ele é considerado por muitos como uma brincadeira, mas ele é uma brincadeira séria. E uma atividade gamificada é mais ou menos assim, é usar elementos de jogo, de uma brincadeira séria, para motivar na sala de aula. Então, a mecânica, né, o que o meu jogador vai fazer, o meu jogador, no caso, os alunos, que ação eles devem desenvolver durante a minha atividade, quais são os obstáculos que eu vou colocar, esses obstáculos vão estar intimamente ligados à narrativa que você tem, que você vai elaborar ou adaptar. Qual é o ritmo do meu jogo? Eu não posso ter um ritmo de jogo igual para alunos do primeiro ano do ensino fundamental e para alunos do ensino médio ou da EJA. Então, temos que estabelecer que ritmo é esse, depende muito do público. Assim como um game design, para elaborar um jogo, ele estuda o público para o qual ele vai elaborar esse produto, que é o jogo, que é o game. Nós também temos que observar o nosso público, que são os alunos, e estabelecer uma mecânica na minha atividade gamificada que seja de acordo com as habilidades desse público, que são os meus alunos. Que ritmo, que ponto de apoio eu vou dar para o meu jogador, ou seja, ao momento em que a equipe não consegue, de maneira alguma, resolver a situação. Então, você tem que ter esse ponto de apoio. Para ele conseguir esse ponto de apoio, ele já resolve uma espécie de subdesafio. Ele vai ter como uma possibilidade de ter um ponto de apoio para que, através desse ponto de apoio, ele resolva o desafio principal que você planejou para a tua equipe. Tá? E os desafios que são elementos importantíssimos.
eu vou passar de fase aqui rapidinho para a gente ir para a próxima. Esses componentes da gamificação. Entre outros, né, porque não são só esses, vocês vão encontrar vários componentes de gamificação aí, em vários autores diferentes, né, isso é muito relativo, né? E, enfim, esses autores eles trabalham muito com várias possibilidades diferentes. Gente, eu vou aqui rapidinho, que deu um probleminha aqui. Eu vou atualizar. Sair rapidinho aqui. Tá, então, no elemento de gamificação, deixa eu botar minha apresentação de volta rapidinho. No elemento de gamificação, nós temos que, aliás, nos elementos que compõem a gamificação, nós temos que estar sempre atentos ao público que eu tenho para poder elaborar, para poder compor a minha atividade gamificada de acordo com os elementos, com a habilidade desse público que eu tenho. Ok? Eu vou agora retornar para a apresentação. Então, esses elementos componentes a gente já viu. Eu vou passar aqui para o próximo ponto, que é uma proposta de implementação, de que é exatamente o relato da experiência que nós tivemos com os professores, certo? Então, aí você pergunta, né? Mas e aí? Você fala muito de game, dos componentes de um game, né? Que foi apresentado. E o que é que eu posso fazer para trabalhar os conteúdos com esses elementos de games? E aí que entra a proposta que eu trago para vocês, que é justamente entrelaçar o conteúdo, né, a principal preocupação, certamente, de um professor, com a história, eles devem correr paralelamente, é uma proposta, e os desafios que eu posso estar, de repente, querendo que o meu aluno supere. Então, uma história. Como seria essa história? Você pode elaborar junto com os alunos, seria fundamental. Existem experiências de professores que sentaram, inclusive professores de alunos crianças, né, do ensino fundamental 1, de professores que elaboraram junto com os seus alunos uma história. E tem professor que elabora sempre isso, mas não pensando na gamificação, né? A partir do momento que você se senta com a tua turma e pergunta assim, olha, vamos elaborar uma pequena narrativa, uma pequena história, e aí você pode estar interagindo com a turma e pensando assim, bom, como a gente pode começar essa história? Em que momento, em que tempo a gente vai viver essa história? Quem são os personagens? Que problema esse personagem deve resolver? Vai ter um vilão na história? Não vai ter? Quais são as dificuldades que ele deve superar? Então, esse tipo de pergunta leva o aluno a te ajudar a elaborar essa narrativa. Pode ser uma narrativa apenas para um conteúdo que você vai trabalhar, para um bimestre, para um semestre, para o ano todo, enfim, depende muito do teu público, do que você pretende fazer. Tá? Então, essa história é fundamental. Se você não criar essa história, você pode adaptar, como eu vou dar o exemplo de lendas. Né? Inclusive, o jogo, eu fiz questão de mostrar, de apresentar através desse joguinho aqui, né, que é a estrutura do jogo que eu utilizei, para justamente vocês perceberem que o jogo contém isso, ele contém uma história. Quando eu coloco ali o Curupira, logo você vai lembrar da lenda do Curupira, né, que é um protetor da floresta, aqui do pensamento popular amazônico. Né? Então, por exemplo, poderia ser esse exemplo. O que o Curupira vai fazer para defender a floresta? Quais são os inimigos do Curupira? Qual é o primeiro desafio que ele vai fazer? Então, as crianças, os adolescentes jovens, eles vão interagindo e vão construindo junto contigo. Então, esse componente de construir a história em conjunto é fundamental para um sucesso de uma atividade gamificada. Tá? E o conteúdo?
o conteúdo vai ser trabalhado muitas vezes de acordo com a história que você vive, que você está trabalhando. Né? Tem histórias que você pode desenvolver mais voltado para matemática ou para história enquanto disciplina, para ciências, etc. O importante é que esses desafios estejam entrelaçados com a história e com o conteúdo. Então, na história, na narrativa, eu tenho um desafio. O desafio do Curupira, vamos dar o exemplo. Qual é? No primeiro momento, descobrir o acampamento ou melhor, procurar amigos para que ele possa superar o seu inimigo. E como ele vai achar esses amigos? Bom, eu posso trabalhar coordenadas geográficas, eu posso trabalhar enigmas de qualquer disciplina, eu posso... Enfim, depende muito do conteúdo e da criatividade de cada professor. Então, se eu tenho uma história e um conteúdo, eu elaboro o desafio dentro da história, mas esse desafio dentro da história, para ser superado, o Curupira achar os seus amigos para ajudar a combater o inimigo, ele vai ter que resolver problemas oriundos do conteúdo que você está trabalhando. Eu vou mostrar para vocês um roteiro que nós utilizamos e explicar como esse roteiro foi preenchido pelos professores e levado como proposta para a escola. Tá? Então, esse roteiro tem exatamente aquilo que eu acabei de mostrar naquele pequeno gráfico. Qual é a história que eu vou viver? Por exemplo, vou dar um exemplo prático que nós fizemos com os professores de escolas ribeirinhas aqui do município de Manaus. Então, na história, nós usamos a lenda da Cobra Grande. Como é, resumidamente, essa lenda, só para vocês entenderem, quem não conhece, né? A Cobra Grande foi a lenda da Cobra Grande, ela foi um feitiço jogado sobre um indígena. Então, esse indígena se transformou numa cobra grande. Não vou contar tudo, porque senão acaba o nosso tempo, que é curto, né? Então, esse indígena se transformou em cobra grande. E ele tinha uma irmã também que se transformou em cobra grande, que era mau. Esse indígena, ele queria se livrar desse feitiço. E para se livrar, ele precisava atravessar o rio, chegar do outro lado do rio e encontrar um feiticeiro que falaram para ele que resolveria o problema dele. Então, olha só, eu tenho uma história. Eu tenho um personagem que tem um problema e ele precisa percorrer um percurso para resolver o seu problema. Esse percorrer o percurso, nesse percorrer o percurso é que a gente vai colocando os desafios, certo? Então, qual foi o primeiro desafio que nós colocamos para os colegas professores nessa experiência? Não foi logo entrar direto no rio para ir atrás do feiticeiro, no exemplo dado, mas foi para eles descobrirem quem era o personagem que eles iam utilizar. Né? Sobre isso, há outros exemplos, eu vou mostrar depois a referência para vocês desse exemplo, de professores que trabalham com crianças, que as crianças montaram o personagem com Tangram. E daí que eu me inspirei, e os demais colegas, para fazer isso. Ou seja, nesse caso aqui, desse exemplo que eu estou falando agora, os professores deveriam descobrir quem era o personagem que eles iriam utilizar, quem era o avatar que eles iriam utilizar para viver essa história. E para descobrir esse avatar, eles tinham que resolver um enigma matemático proposto por um personagem dentro da atividade gamificada, que era o xamã. Então, o xamã era um de nós na mesa que ficava propondo os desafios, já que nós não tínhamos um sistema, tendo em vista que muitas dessas escolas ribeirinhas não têm, umas têm até dificuldade com energia elétrica, né? Então, o sistema foi nós mesmos, fomos nós mesmos, tá? Então, o professor ia na mesa e pegava o desafio. Então, todas as equipes, que foram divididas em equipes, pegaram o primeiro desafio posto pelo xamã. Eles teriam que descobrir um código para acessar, para descobrir qual era o personagem dele. E aí esse código era uma expressão matemática. Eles resolveriam a expressão matemática, eles teriam um número, esse número era
estava fixado em um dos 4 QR Codes que estavam disponíveis na sala. Então, o professor resolvia o desafio e pegava o número, né? Esse número, ele ia procurar qual era o QR Code que tinha esse número. Então, se ele acertasse a equação, ele ia direto no QR Code certo. Ao clicar no QR Code, ele ainda não tinha ele ainda não tinha diretamente qual era o seu personagem. Ele tinha um enigma e um outro enigma, né, que era tipo uma charadinha. E nesse enigma perguntava mais ou menos para ele: o seu personagem é um ser mitológico muito grande da floresta amazônica. Aí eles voltavam para a mesa e iam ter que responder para nós quem era esse personagem. Certo? A partir daí, quem acertava recebia o personagem, que era um desenho da Cobra Grande num cartão, né? Num cartão papel, claro, né? E aí ele com este cartão, aí sim ele já entrava na história, digamos assim, na aventura de entrar na água e percorrer o rio, né, para conseguir atingir o seu objetivo. Então, vocês percebam, nesse exemplo que eu dei, no caso aqui, eu mostrei uma história, que a Lenda da Cobra Grande, trabalhamos com conteúdos, eu dei 2 exemplos, um de matemática, o outro sobre lendas, né, que é da Cobra Grande, mas nós envolvemos nas outras fases componentes de língua portuguesa, de artes, de ciências. Por exemplo, na última fase, na fase 3, quando eles chegavam na fase 3, eles recebiam um texto. Esse texto, que era mais ou menos assim: a Cobra Grande havia já passado por 3 desafios, o Norato, né, que é a Cobra Grande, e ele estava chegando quase do outro lado do rio. Ao chegar do outro lado do rio, o próximo, ele viu seres humanos jogando dejetos no rio. E aí ele se sensibilizou com aquilo e quis ajudar. E aí jogou para as equipes, né, que cada equipe era uma Cobra Grande, o que a Cobra Grande faria, o que o Honorato, o nome da Cobra Grande, faria para evitar que aqueles homens fizessem aquilo. E aí foi disponibilizado para eles, por sorteio, um texto sobre água, óleo no rio, nas águas do rio, plástico, etc. E eles teriam que compor também, por sorteio, ou uma poesia, ou uma música, ou um mapa conceitual, etc. E aí cada equipe foi desafiada a fazer isso em conjunto. E aí, quando eles faziam quando eles fizeram isso, chegavam para a mesa, apresentavam, ganhavam os pontos que determinaram para aquela atividade, e depois, na 4ª fase, eles iam chegar pela história, né? Pela história, eles chegavam até o outro lado com o feiticeiro, e o feiticeiro perguntava para ele: você viu aqueles homens lá jogando lixo no rio? O que foi que você fez para evitar que eles poluem o nosso rio? Aí cada equipe ia apresentar na sala de aula para as outras o que elas fizeram dentro, que nós chamamos de encanto, né? Essa apresentação era um encanto para fazer com que os homens parassem de jogar lixo no rio. E aí surgiu cada coisa maravilhosa que os nossos professores são capazes. Surgiram músicas legais, surgiram poesias, surgiram história em quadrinhos, surgiram vários produtos que nós temos guardado dessa produção dos professores dentro dessa atividade gamificada. E eu devo dizer para vocês que ela foi muito, muito bem aceita, né, pelos professores. Como último ponto, tem a mecânica do jogo, né? A mecânica qual foi? Foram os pontos, o ranking, né? Cada equipe queria saber quanto ponto ela tinha, quanto não tinha. Isso é muito importante na gamificação. Nós percebemos isso nos professores, motivou bastante eles a participar da nossa atividade. Esses pontos, só para finalizar, eles foram disponibilizados, eles viam esses pontos em uma planilha igual essa, né? Aliás, era essa a planilha utilizada. Cada etapa vencida, eles mantinham os pontos deles, tá? E cada etapa que eles tinham dificuldade, eles iam perdendo um pouquinho de ponto, e ao final nós víamos qual equipe
possuía maior quantidade de pontos, né, qual não possuía. E esse ranking é muito importante porque a equipe que não está indo bem, ela procura ir melhor, ela é incentivada a buscar melhorar justamente para tentar melhorar no ranking. Né? Então, o ranking é importante por causa disso. E buscar melhorar significa o quê para nós, professores? Fazer com que o aluno aprenda. Né? Então, ele vai procurar aprender mais justamente para tentar conseguir vencer o jogo. Tá? E, por final, eu vou demonstrar algumas referências. Aqui embaixo tem um contato meu, nós temos aí 4 minutos. Se tiver alguma pergunta, eu estou disponível, tá? Então, fica aí o contato e um site que eu criei também. Eu ainda não tenho nesse site a aba sobre gamificação, mas prometo que dentro de breve estará sendo construída lá, ok? Então, nesses 4 minutos, eu deixo para alguma pergunta, alguma indagação de quem estiver nos assistindo. Bom, tem uma pergunta aqui. Para eleger os elementos de jogos mostrados, foi realizado alguma pesquisa ou análise com um grupo específico? Era difícil realizar essa pesquisa com um grupo específico devido à dificuldade de acesso às escolas. Nós precisaríamos sair de Manaus para ir até as escolas onde os professores ribeirinhos atuam. Então, a pesquisa ela foi feita com base na pesquisa bibliográfica, né? E também levando em consideração os educadores daqui da cidade com os quais nós nos relacionávamos. Então, é uma experiência que nós fizemos com os colegas professores, falamos para eles que essa era a primeira experiência nesse sentido, né? E que, de certa forma, foi muito bem aceita, porque após cada final de atividade, havia um relatório de cada equipe, e eles colocavam nesse relatório, eles escreviam lá as suas impressões sobre a atividade. Né? E também tem a avaliação institucional que nós fizemos, que também teve respostas muito satisfatórias para a gente. O site é o programa que o senhor utilizou. Esse programa é um programa que eu me apaixonei por ele, que eu não sou programador, e esse programa me permitiu fazer pequenos jogos como esse. É o Construct 3. É um programa, me permitam aqui falar o nome da empresa, né? Da empresa Isirra, mas é um programa que está disponível, ele tem versão gratuita e versão paga. Tá? Como eu precisava, para minha pesquisa de mestrado, fazer um jogo um pouquinho mais denso, maior, né? Então, eu comprei a versão educacional, que é a versão mais barata que eles têm. O software para criar o jogo. Está falando do jogo que eu usei para fazer a apresentação, né? Acabei de falar que é o Construct 3. Tá? Mas, por falar em software, quer dizer, enquanto recurso, nós, nas comunidades, com os professores das comunidades ribeirinhas, nós utilizamos poucos recursos tecnológicos digitais, tá? E foi muito assim mesmo, trabalhos impressos, material impresso. O que nós usamos, porque sabemos que todos os professores possuíam, foi celular para eles lerem o QR Code, tá? Mas não usamos muitos recursos tecnológicos digitais com esses professores. Infelizmente, não havia possibilidades para isso. Bom, eu tenho aqui 2 minutos, né? Eu agradeço enormemente a participação de todos. Tem um jogo chamado Cobra Norato aí, né? Legal, quero conhecer, hein? Por favor. Vou procurar o seu canal. Isso, tem algumas considerações dos colegas da CEMED. Tá bom, colegas? Então, essa é a minha contribuição para este grande evento. Me sinto muito honrado de estar aqui. Quero agradecer enormemente por terem aceito a minha palestra.
agradecer à Secretaria Municipal de Educação, que me deu a oportunidade de fazer essa experiência em nosso trabalho lá com os professores, e agradecer ao PPGET IFAM, através do mestrado, me possibilitou conhecimentos e habilidades para que eu pudesse ter desenvolvido e continuar desenvolvendo esse trabalho. Então, muito obrigado a todos, essa era a pequena contribuição que eu tinha para passar para vocês, e felicidade para vocês. Muito obrigado.